Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando a partir de agora o Ceará Notícias de hoje, segunda-feira, dia 19 do mês de novembro, 19 de novembro. A você, meu amigo ouvinte, você, minha amiga ouvinte do outro lado, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, segunda-feira, dia 19 de novembro, sabe que dia é hoje? Hoje é dia da bandeira, é dia internacional do homem, é isso mesmo, e também é o dia mundial do vaso sanitário. Você sabia disso? Dia do vaso sanitário. Por que tem que ser comemorado no mesmo dia do homem, no mesmo dia 19, no mesmo segundo? Podia ser a terça, né? Mas é sério, gente, olha. Esse assunto é importante porque a gente tratou, inclusive, na semana passada sobre saneamento básico. E hoje, dia 19, a data pode parecer assim uma grande brincadeira, dia 19 de novembro, mas falta saneamento básico para bilhões de pessoas. Hoje é o dia do saneamento básico, é o dia do vaso sanitário, porque o World Toilet Day, como é conhecido internacionalmente, ajuda a conscientizar pessoas e os governos sobre a enorme quantidade de pessoas que não possuem acesso a um vaso sanitário, a um banheiro limpo, a saneamento básico, que é o mínimo para se você viver com o mínimo de conforto possível, né? Não tem. Bilhões de pessoas no mundo não têm um sistema de saneamento adequado. O Dia Mundial do Vaso Sanitário foi oficializado pela Organização das Nações Unidas em 2003, pela ONU, né, em julho de 2003, realizando desde então as atividades e discussões que conscientizem os governos de todos os países sobre a importância de assegurar um saneamento adequado para a população. Comecei falando isso porque hoje também é dia 19, hoje também é dia do homem. Por quê? Porque todo mundo já comemora, na verdade, faz essa campanha, não comemora, mas faz uma campanha em alusão à saúde do homem, à saúde do homem em novembro, por conta das campanhas, como por exemplo a gente já vem tratando aqui, que é o Novembro Azul. A gente já falou muito sobre isso aqui na Rádio Ceará News, chamando a atenção para os cuidados da saúde masculina. Hoje, dia 19, é o Dia Internacional do Homem. Nessa data também se debate outros temas como a conscientização da igualdade entre gêneros e os destaques dos papéis positivos do homem na sociedade. Começando o nosso programa também falando que hoje é o Dia da Bandeira, né? Não é feriado, é claro, mas poderia ser, né? O nome dela é Jennifer. Não é a namorada, mas poderia ser. Pois é, o feriado deveria ser feriado. Dia da Bandeira, afinal de contas todo mundo gosta de feriado. É comemorado anualmente, no dia 19, a data não é feriado nacional no Brasil, mesma data, há 31 anos atrás, em 1889, ocorreu a instituição da bandeira republicana nacional como bandeira oficial do Brasil, essa bandeira bonitinha, verde e amarela, que representa a nossa democracia, para muitos, é claro, para outros não. Dia 19 de novembro, dia da bandeira, certo? Uma curiosidade, do dia 11 de maio de 92, a bandeira brasileira passou a ter 27 estrelas, no lugar de 22, de forma a incluir os novos estados da federação, que foram incluídos em 92. A bandeira do Brasil simboliza a pátria e a união entre os estados. Desde o início serviu aí para aumentar o sentimento de união entre todos os brasileiros. No programa de hoje você vai ver, aqui no Ceará Notícias. Ceará Notícias. Olha, gente, você vai acompanhar comigo Eduardo Calegari com a produção de jornalista dela, jornalista Camila Apolônio Lima. Ela não bota o Apolônio aqui na apresentação do programa. O programa tem ainda a produção dos estagiários de jornalismo Jéssica Tayane, o Madson Queiroz. Muito obrigado pela produção também jornalística, assessorando aí, ajudando a minha amiga Camila Lima. As redes sociais por conta dela. A nossa galega do Olho Verde, Tainara Pinheiro, obrigado. Tainara Pinheiro, que cuida das redes sociais da nossa programação por completo. Você pode acompanhar a Ceará News, gente, pelos aplicativos, pela rádio, pelo YouTube, pela rádio, por onde, Calegari? Pelo aplicativo online, que você baixa no seu notebook, aliás, no seu celular, iPhone ou Android. No seu notebook, no seu computador, você ouve por meio do nosso site, o www.cearanews.com.br.
Você também pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook, onde agora você está nos vendo, né? E também ouvindo. E você pode também ver as redes sociais. Rádio Ceará News com SI em todas as redes. No Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim. Você fica por dentro da programação da Rádio Ceará News. O nosso WhatsApp é o 859-8113-0301. 859-8113-0301. Pra que serve o WhatsApp? Para você mandar uma foto daquela rua esburacada, para você mandar uma foto daquele cara que está cometendo determinadas irregularidades na avenida tal, com rua tal, para você mostrar aí o que está acontecendo na sua cidade. Não precisa ser efetivamente apenas em Fortaleza, pode ser no Brasil inteiro, onde você tiver acesso à internet, quiser mandar um dado ou informação para que a gente possa repercutir aqui, você pode colaborar com o nosso programa. Olha, gente, equipes de transição de Michel Temer e Jair Bolsonaro intensificam reuniões. Você confere no programa de hoje ainda, Sérgio Moro anuncia ideias para a segurança pública. Tempestade de neve deixa 8 mortos no leste dos Estados Unidos. Tá complicado os Estados Unidos, né? É fogo, é neve, pelo amor de Deus. Ai, ai. Instalada a comissão para analisar medida provisória que suspende o reajuste salarial dos servidores públicos. Rótulos das cervejas brasileiras terão que mostrar obrigatoriamente ingredientes que compõem um produto muito importante. Tem que saber se é milho, se é arroz, se é puro malte ou não. Porque as pessoas pagam por isso. E tem gente que está pagando aí, né, uma cervejinha com preço até um pouco mais salgado e na maioria das vezes nem sabe qual é a composição dela, né? O que tem de total dentro desta cervejinha. Vai ter que vir agora no rótulo. Vamos procurar também informações sobre como é que vai ser estampado. Tem uma nova modalidade a partir de 2020, se não me falha a memória, sobre a diminuição inclusive da glicose, né, dos açúcares nessas cervejas. A gente vai tratar sobre isso também no programa. Gente, Supremo Tribunal Federal determina que é crime motorista fugir do local do acidente. Comentei na semana passada, hoje você vai conferir o detalhe completo no programa. Jovem é assassinado a tiros por 2 crianças em Fortaleza. Ex-vereador Leonelzinho de Alencar é condenado a 11 anos e 3 meses de prisão. Novo lote do PIS/PASEP começará a ser pago amanhã. Apenas 9% dos pretos ou pardos têm diploma de curso superior. E ainda, idosa de 106 anos. Eu tinha acompanhado isso ontem, né, ainda sobre essa informação, li alguns detalhes sobre ela para trazer no programa de hoje, inclusive. Camila produziu aí, trouxe esses detalhes aqui no programa. Poxa vida, 106 anos, foi morta lá no estado do Maranhão. Você vai descobrir como e porquê daqui a pouquinho. Impar oferece 966 vagas para cursos do Centro de Línguas. Essas e outras informações você acompanha agora no nosso programa que está apenas começando. Ceará Notícias. Quero agradecer o carinho da sua audiência, você do outro lado que está acompanhando o Ceará Notícias comigo, Eduardo Calegari. Hoje, segunda-feira, Dia Internacional do Homem, Dia Internacional do Vaso Sanitário, Dia da Bandeira. E é dia, é claro, de agradecer você, amigo ouvinte, que nos acompanha diariamente, não só o Ceará Notícias, mas toda a programação aqui da Rádio Ceará News. Olha, gente, a primeira informação de hoje é a seguinte, nós trazemos aqui no programa, falando sobre esse assunto aí que falta pouco mais de um mês para o início do novo governo, né? Hoje é dia 19, 40 dias aí para que Jair Bolsonaro assuma como novo presidente do Brasil. Bom, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai se reunir com o secretário-geral do Gabinete de Transição, Gustavo Bibiano Rocha, no Palácio do Planalto. Padilha foi designado pelo presidente Michel Temer como responsável por centralizar as informações e fazer, é claro, a interlocução com o novo governo. Já o ministro extraordinário da transição, o Onyx Lorenzoni, estará coordenando uma série de reuniões que começam hoje, dia 19, e também amanhã, dia 20, no Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB. Lembrar que a troca de informações com o atual governo começou no dia 5 de novembro. O grupo de transição, por parte de Bolsonaro, reúne 27 membros. Os trabalhos foram divididos nos seguintes eixos temáticos: desenvolvimento regional, ciência, tecnologia, inovação e comunicação. Foram divididos: ciência, tecnologia, inovação e comunicação. Tem ainda modernização do Estado, economia e comércio exterior, cultura e esportes, justiça, segurança e combate à corrupção, defesa e infraestrutura, produção sustentável, agricultura e meio ambiente e saúde e assistência social. São esses os eixos que vão
fazer aí o alicerce do governo de Jair Bolsonaro. Amanhã, terça-feira, dia 20, o presidente eleito desembarca em Brasília para ficar 3 dias na cidade. Ele tem uma série de reuniões, incluindo conversas com a equipe de transição. O deputado federal eleito pelo Ceará, Heitor Freire, confirmou que participará destas reuniões em Brasília. Eu acho que ele já estava lá faz dias, né? Tava pleiteando aí vagas, né? O Heitor Freire também querendo participar da equipe de transição. Isso é o que eu acho. Tava lá em Brasília faz tempo, já tava com alguns dias por lá, ali junto com a equipe de transição. O Heitor Freire, que também foi uma das lideranças políticas da campanha de Jair Bolsonaro, aqui no estado do Ceará, mais precisamente em Fortaleza. Olha, gente, o futuro ministro da Justiça, o Sérgio Moro, anunciou algumas das suas ideias para a segurança do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Moro deverá coordenar o combate ao crime organizado e ele vem, claro, mencionando propostas da sua nova gestão, né? Propostas para como ministro, né? A partir do dia 1º de janeiro. O ex-juiz federal revelou algumas das suas ideias em entrevistas que vem concedendo. Algumas delas são reforçar a utilização de denúncias anônimas em investigações e deixar mais claras, é claro, as operações com policiais infiltrados. Segundo a repórter Heloísa Vasconcelos, do jornal O Povo, Moro informou que ele deve resgatar propostas das 10 medidas contra a corrupção elaboradas pelo Ministério Público, como já era previsto no plano de governo do então presidente eleito Jair Bolsonaro. Além disso, ele pretende utilizar em partes as propostas formuladas pela sociedade civil organizada, Transparência Internacional e Fundação Getúlio Vargas. O futuro ministro anunciou que deve mudar as regras de prescrição de crimes, pois, conforme a lei, o Estado perde o direito de punir caso passe o determinado tempo entre o cometimento do crime e o julgamento. A outra ideia seria proibir a progressão do regime prisional, quando o preso tiver ligação com facções criminosas. Ele também informou que deve utilizar estratégias como as forças-tarefas da Operação Lava Jato para combater o crime organizado sem dar mais detalhes. Redução de maioridade penal para crimes graves e também a suspensão de visitas íntimas aos presos também foram mencionadas. Eu acho providencial, principalmente esse ponto, em que o próximo ministro da Justiça, fala em progressão de pena. Quando o cidadão vai lá, comete um crime de gravidade gigantesca, de comoção nacional, qualquer tipo de crime já deveria ser julgado da forma mais dura pela justiça. Mas aí nós temos situações, gente, em que o cidadão vai lá e mata outra pessoa e foge. Tá na lei, tem que respeitar, né? Principalmente a autoridade policial. Foge do flagrante e responde depois em liberdade. Ah, mas eu sou réu primário. Ele tem um atenuante na pena porque é réu primário. Desculpa o meu comentário duro, mas o que dá a entender aqui no país é que no Brasil qualquer pessoa pode matar um e vai ficar solto. Pelo menos uma vez, né? Será que a gente vive numa justiça, que a nossa justiça deixa claro para as pessoas que qualquer um... Gente, se você mata um, querendo ou não, né? Porque tem gente que é indiciado por homicídio culposo, outros por homicídio doloso, né? Uns com intenção de matar, outros sem intenção de matar. Mas se for réu primário, se tiver residência fixa, se não tiver devendo à justiça, se ele não oferecer riscos para a condução do processo legítimo, esse cidadão pode ficar solto. Ele pode responder em liberdade. Quando esse for condenado, por ele ser réu primário, depois que ele entra na cadeia, se ele for comportadinho, se ele fizer todas as atividades de forma legal, vai haver aí uma progressão da pena. Ele vai começar a ter atenuantes. Se ele trabalhar dentro da cadeia, cada dia trabalhado é menos um dia de prisão. Você está entendendo como é que funciona o regime prisional? É dessa forma que a pessoa que comete um crime no país, depois de preso, vou exemplificar, no caso de um homicídio, por exemplo, ele pode, se ele não dever à justiça, ele pode sair com pouco tempo. Isso depois de julgado, porque ele pode receber dezenas e dezenas de benefícios, né, dentro da cadeia e ser liberado.
o que deixa claro, eu sei que é um comentário duro, né? Mas é que no Brasil, qualquer um pode matar um. Entendeu? Residência fixa, bons antecedentes. Se tiver formação, ele vai ter direito a cela especial, redução da pena. Né? Se pegar 20 anos, não cumpre 10. Tá achando que é mentira o que eu tô falando? Pesquisa aí no Google. Dá um Google, né? É complicado. Dessas mudanças do ministro, do próximo ministro, né? Ele quer reduzir a progressão do regime prisional, proibir a progressão do regime prisional quando o preso tiver ligação com facções criminosas. Eu acho isso excepcional, entendeu? Ele quer utilizar novas estratégias como as forças-tarefas da Operação Lava Jato. Tem muita gente que não gosta, né? Tem muita gente que não gosta do juiz Sérgio Moro por isso, por aquilo. Ah, porque o Sérgio Moro aí... Gente, eu já falei uma vez e vou repetir. Veja bem, nada mais é do que cumprir os pontos da lei. O juiz Sérgio Moro foi convidado para ser ministro da Justiça porque é claro que ele fez um trabalho muito bacana, né, na Operação Lava Jato, que vem aí se esticando em dezenas e dezenas de desdobramentos e colocando na cadeia muita gente. Sucesso nas diretrizes do próximo ministro, né, Sérgio Moro. Eu acho que foi uma das escolhas mais acertadas que o Jair Bolsonaro já fez para os próximos 4 anos de governo aí. Alice Sampaio, grande Eduardo, estou ligada, acompanhando o programa, estou esperando aqui o programa esportivo de hoje. Olha aí, Alice Sampaio, o programa esportivo daqui a pouquinho vai ser à noite, com meu amigo Regis Melo, com o Matheus Lima, com o Zeca Lemos, né? O programa esportivo rola daqui a pouquinho à noite, aqui na Rádio Ceará News. Vai ter programa esportivo. Seu José Carlos Barradas, mais conhecido como Papai, muito obrigado pela audiência, também está acompanhando o programa, né? A Jéssica Tayane, de novo, toda hora, tá aqui assistindo o nosso programa. Muito obrigado, Jéssica Tayane. Ela tá, inclusive, acompanhando o nosso programa. Quero dizer que é por livre e espontânea pressão, né? Tem que acompanhar o programa. Tomar aqui a águazinha. Olha, quem tá mais acompanhando é o Fábio Monteiro. Fábio Monteiro, obrigado, meu amigo, pela audiência. Tá aqui também no programa. A Camila Apolônio Lima também tá assistindo. Toda a nossa equipe. A Tainara Pinheiro Cascon também tá ligada aqui no nosso programa. Muito obrigado. Tá com esse copo do Filipão aqui. O Filipão nunca me deu nada, né? Daí eu fico tomando água, fazendo merchan pra ele aqui no programa. É mole ou o que mais? Você tá acompanhando as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. 11 horas e 19 minutos. A próxima notícia de hoje chegando, porque senão o tempo, né, nos pega. A Agência Estado traz essa informação aqui, gente. Olha, uma forte tempestade de neve que ronda a região leste dos Estados Unidos. Eu comentei no começo do programa sobre essa situação terrível que vive, né, os Estados Unidos da América. De um lado, um incêndio gigantesco, do outro lado, tempestades de neve assolando, entristecendo e preocupando a população dos Estados Unidos. Olha, mortos, gente, em alguns estados norte-americanos. A tempestade está promovendo um verdadeiro caos na região, com milhares de voos atrasados e cancelados nos aeroportos e acidentes de trânsitos registrados. A precipitação foi tão intensa que até a energia elétrica faltou para cerca de 200 mil pessoas em 4 estados. De acordo com a emissora CNN, uma mulher de 60 anos morreu na última quinta-feira no estado de Indiana, depois de perder o controle de um veículo por causa da pista lisa e escorregadia. Já no Mississippi, um ônibus de turismo sofreu um acidente na quarta-feira, matando 2 pessoas e ferindo várias outras. A causa do acidente também foi relacionada à neve. A Polícia Rodoviária de Arkansas relatou um incidente separado em que 3 pessoas foram mortas após perderem o controle dos seus carros nas estradas congeladas. O total de 8 mortes se completa. E ainda nós temos aqui diversos registros de acidentes e tal. Lá em Ohio, em Maryland, a situação também está muito crítica, né? Diversos registros de acidentes e mortes. A Polícia Estadual de New Jersey respondeu a 555 acidentes automotivos e ajudou mais de 1.000 motoristas, segundo autoridades. Em Nova York, o principal problema são os atrasos e cancelamentos de voos, que reforçou longas filas de espera também em Manhattan. Tá aí, gente. Tristeza. Infelizmente, uma onda
triste está acontecendo lá nos Estados Unidos, que eu ia falar azar, não gosto de falar isso não, mas é muita falta de sorte, né? Pelo amor de Deus, situações climáticas avassaladoras, destruindo os Estados Unidos, de um lado com muito fogo, né, aquele incêndio gigantesco, do outro lado, na área leste dos Estados Unidos, essas tempestades de neve, né, que são típicas, né, dos Estados Unidos em determinados meses do ano, mas que estão fazendo vítimas, né? A pessoa parece que não se preparou muito dessa vez. Olha, gente, notícia da Rádio Senado. É isso mesmo, a Larissa Bortoni fala pra gente aqui sobre a medida provisória 849 de 2018. Essa MP suspende o reajuste salarial para 370 mil servidores públicos. Essa medida será analisada por uma comissão mista, tá certo? Esse reajuste estava previsto para janeiro de 2019, com a medida será adiado para 2020, gerando uma economia de 4 bilhões e 700 milhões de reais. O Congresso, porém, estará resistente. A repórter Larissa Bortoni, da Rádio Senado, ouviu a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, que considera a medida inconstitucional. Vamos acompanhar essa reportagem que a Larissa Bortoni nos traz aqui no programa, complementando aqui a nossa pauta desta segunda aqui do Ceará Notícias. A medida provisória 849 de 2018 suspende ou cancela o reajuste salarial que estava previsto para janeiro do ano que vem. O aumento beneficiaria 209 mil servidores públicos civis que estão em atividade e 163 mil inativos. O reforço no contra-cheque só virá, segundo a MP, em 2020. O governo federal alegou que o adiamento vai possibilitar uma economia de 4 bilhões e 700 milhões de reais, o que pode ajudar no equilíbrio das contas públicas. Editada em setembro, a medida provisória deve ser inicialmente analisada em uma comissão de deputados e senadores. A comissão já até foi instalada, mas ainda não há presidente nem relator para o texto. Além disso, há no Congresso Nacional resistência a esse adiamento. A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, garantiu que tem dinheiro no orçamento da União para arcar com esses ajustes. O reajuste já tem sua previsão orçamentária desde a aprovação dos projetos de lei que concederam o benefício. A suspensão do reajuste também é inconstitucional, pois afronta os princípios da irredutibilidade de vencimentos e a garantia de direito adquirido, ambos previstos na Carta de 88. A senadora Ângela Portela afirmou também que a MP 849 é cópia de outra medida provisória editada em 2017, que teve os efeitos suspensos pelo Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Senado, Larissa Bortoni. Larissa Bortoni trazendo informações da Rádio Senado, que é claro nessa informação é que o governo está tentando fazer uma economia, medida provisória de 2018, que quer suspender esse reajuste salarial para servidores públicos. Gente, a cifra chega a uma economia de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Quer jogar essa bomba aí para o começo de 2020. Você está acompanhando o nosso programa 11 horas e 24 minutos. É esse aqui, ó. Ceará Notícias. Muito obrigado pela audiência. Você no Piauí, no Maranhão, você no Ceará, você em São Paulo, você que está acompanhando o nosso programa nos Estados Unidos, você em Manhattan. A Érica Lucena está aqui no Instagram do Calegari. Eu acabei de falar essa notícia lá em Manhattan. Ela fala que as filas em aeroportos estão gigantescas. Muito obrigado pelo rebote da notícia aí, direto do Instagram, que é @Eduardo Calegari. Ela que está acompanhando essas informações ao vivo também aqui na Rádio Ceará News. Você pode inclusive seguir, gente, o @Rádio Ceará News com SI, @Rádio Ceará News com SI. Esse aqui é o nosso Instagram pessoal, né? Mas tem também o Instagram da Rádio Ceará News, que você segue e aí você fica por dentro não só do nosso programa, mas de todos os programas da nossa grade especialíssima, super completa, que você acompanha de segunda a sexta-feira aqui na Rádio Ceará News, começando sempre a partir das 11 horas da manhã. A programação musical é o dia todo. Saiu do ar aqui, continua mega programação musical produzida aí pela equipe de produção jornalística, inclusive a Jéssica, a Tainara, né? Jéssica é jornalista, que a Tainara, nossa amiga Tainara Pinheiro, é quem produz a programação, quem coloca aí a nossa programação musical excelente aqui na Rádio Ceará News. Você pode ouvir também pelo aplicativo e ficar por dentro.
Olha, gente, as cervejas nacionais importadas vendidas no Brasil precisarão ter rótulos com especificações mais claras sobre os ingredientes utilizados no processo de fabricação. A medida está prevista em instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e já foi publicada no Diário Oficial da União. As empresas terão o prazo de 1 ano para se adequar às novas regras previstas da instrução, que estabelece a obrigatoriedade de constar de modo claro, preciso e ostensivo na rotulagem das cervejas as informações que indiquem os ingredientes que compõem o produto, substituindo as expressões genéricas, cereais não malteados ou maltados, pela especificação dos nomes dos cereais e matérias-primas que estão efetivamente sendo utilizados como adjunto cervejeiro. Ou seja, as cervejarias vão ter que informar que estão vendendo a famosa cerveja de milho. A matéria completa é da repórter Rosa Amélia de Abreu, da Rádio Senado, e você acompanha mais detalhes agora no programa Atenção Cervejeiros. Essa aqui é para vocês. Os rótulos das cervejas brasileiras vão ter que mostrar de modo claro, preciso e ostensivo os ingredientes que compõem o produto. A determinação, que entra em vigor em 365 dias, consta da norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, 16 de novembro. De acordo com o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Fábio Fernandes, o adjunto ou conteúdo do produto terá que especificar os nomes dos cereais e matérias-primas no rótulo do produto final, em substituição às expressões genéricas de cereais não maltados ou maltados. O produto cervejeiro proveniente do cereal ou amido deve ser relacionado na lista de ingredientes, em ordem decrescente, na relativa proporção e apresentar a denominação do vegetal que lhe deu origem, como arroz, trigo, milho, aveia, triticale, centeio, sorgo e outros. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosa Amélia de Abreu. Rosa Amélia de Abreu, muito obrigado pela audiência. Está acompanhando nosso programa, ela sempre participa aqui. Já olhei aqui no Instagram, quando as matérias dela entrou no ar aqui na rádio. Ela bota sempre um olhinho aqui. Muito obrigado pela audiência. Mas é claro, essas sonoras da Rádio Senado que chegam pra gente aqui são bastante esclarecedoras. Inclusive trazendo essa notícia de que, colocando em miúdos, ninguém vai ter que ficar consumindo amido de milho achando que é malte, achando que outra coisa. Tem que botar agora no rótulo. Gente, essa cerveja é de milho. A cerveja não é de milho. É produzida com isso. PPP. Aí tirar as especificações mais técnicas que estão escritas lá no rótulo da cerveja. Bom, gente, olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira a fuga de motorista de um local de um acidente de trânsito é crime. Sabia disso? O plenário da corte decidiu a medida por 7 votos contra 4. Segundo o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista é obrigado a permanecer no local do acidente. Para o STF, o artigo é constitucional. A decisão vale para casos semelhantes em todas as instâncias da Justiça. Votaram a favor da medida os ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e também a Carmen Lúcia. Também votou a favor o ministro Ricardo Lewandowski. Já os ministros que votaram contra foram Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Dias Toffoli. Segundo informações da Agência Brasil, a decisão do STF seguiu o mesmo entendimento da Procuradoria-Geral da República. Eu estou com a língua presa. A Raquel Dodge. Ela demonstrou ser a favor da constitucionalidade da regra durante a sessão do STF. Abre aspas. Essa atitude de permanência no local do acidente em nada contrasta com uma garantia constitucional não autoincriminação, pois não obriga que ele produza provas contra si próprio, muito menos que preste obrigatoriamente declarações a qualquer autoridade que chegue à cena do acidente. Fecha aspas, informou a Raquel Dodge, que falou aí, né, que o seu entendimento, que a decisão dela seguiu o mesmo entendimento da Procuradoria-Geral da República. Vale a pena citar que ela votou contra. O que ela quer dizer? O cidadão que provocou ou se envolveu num acidente. Ceará Notícias. Se ele fica ou não no local, não quer dizer que ele responda
por aquilo, pelo aquele acidente, né? Pelo acidente, ou que prove alguma coisa de que ele tenha cometido ou não. Gente, aqui em Fortaleza eu não sei como é que vai ficar, porque a gente já dispõe de um aplicativo pela Autarquia Municipal de Trânsito que diz que você pode fazer o registro ali rapidamente no local do acidente, né? E retirar o veículo. Eu acho que tem que ter uma sanção diferente com relação a isso. Esse aplicativo veio para facilitar. Eu não vou dizer que eu sou contra o fato de obrigar as pessoas que provocam acidentes, eu falo que provocam acidentes, a ficarem no local, né? Se houver um entendimento entre as partes, a pessoa ir embora e tudo. Mas existem situações em que acontece um acidente que a pessoa não tem culpa, e se ela ficar no local lá, meu amigo, por obrigação da justiça, pode ser até morto, né? Existem acidentes, infortúnios, infelizmente. Afinal de contas, só não sofre acidente de carro quem não sai de casa, só leva topada quem caminha. São coisas que, um momento, agora mesmo pela manhã, o cara quase bate no meu carro ali. É um susto. Estava conversando aqui com a Camila Lima a respeito da produção do nosso programa, quando eu espanto, de repente, o cara aqui parado, freio do tamanho do mundo, quase bate em mim. Eu tava parado. E aí? Não tinha culpa pelo acidente, né? Então é assim que acontece. Em alguns momentos, pessoas são vítimas, vão até a óbito, e se ficar naquele local lá, pode ser uma próxima vítima, inclusive, da violência, já que nós vivemos em tempos de que as pessoas estão tendendo a fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que essa notícia repassa, gente, é que pode ser, né? O STF decidiu que a fuga do motorista no local do acidente de trânsito é crime. Eu acho que deve ter aí essa lei, vou trazer ela mais destrinchada, deve ter alguns adendos nessa lei, especificando alguns pontos, colocando alguns tipos de acidentes, enfim, para que realmente seja penalizado com a força da lei, da forma que o Supremo Tribunal Federal decidiu aqui que é crime, sim. Por hora, fique esperto, viu? Se envolveu num acidente aí, chame logo a autoridade policial, né? Para ficar ali pertinho e tentar resolver o problema. Adriana, muito obrigado pela audiência. Thaís Cavalcante, muito obrigado pela audiência. Auri Meire, muito obrigado pela audiência. Todo mundo ligado, acompanhando o nosso programa aqui no Facebook. Tem a Jussielma também ligada com a gente. Obrigado pela audiência, gente. Você pode participar com a gente mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 181130306. Esse é o nosso WhatsApp, DDD 85, para você ficar por dentro também das informações e colaborar aqui com o nosso programa. Olha, gente, um homem de 25 anos foi executado no início da madrugada de ontem, domingo, no bairro Boa Vista, em Fortaleza. Eu vou pro intervalo, já trago essa notícia pra gente, depois do intervalo aqui no programa. Só o tempo de tomar uma águazinha e volto já, segura aí. Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Pô, bicho, eu amo rádio, cara. Rádio Ceará News. Todas as quartas, a partir das 14h, você fica por dentro sobre o mundo da tecnologia, marketing digital, redes sociais, estratégia, empreendedorismo online, mundo digital e design. Ceará Digital. Toda quarta, às 14h. Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Ceará News. Você por dentro da notícia. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou. Sextou! No Sextou você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta a partir das 16h, aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Rádio Ceará News. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do Ceará Notícias na Rádio Ceará News. Muito obrigado pela audiência, você, meu amigo, no Maranhão. Você lá em Belém do Pará, como a minha amiga Juju. É a Juju, tá em Belém do Pará, tá acompanhando o nosso programa pelo aplicativo, tá certo? Fica até a dica aí, Jéssica, dá uma notadinha pra gente cobrar depois, tá? Está travando muito o aplicativo na internet. Pode ser a sua internet, tá bom, neném? Pode ser aí a sua internet
lá em Belém do Pará, mas a gente vai levar aí essa anotaçãozinha e entregar para nossa equipe técnica, né? Tá picotando o áudio. Muito obrigado aí pelo feedback. Bom, gente, olha, um homem de 25 anos foi executado no início da madrugada de ontem no bairro Boa Vista, em Fortaleza. Ele foi identificado apenas como Carlos André. Esse jovem foi morto a tiros por 2 crianças. Você não ouviu errado. 2 crianças executaram Carlos André. É isso mesmo. Olha, testemunhas que presenciaram a ação falaram à polícia, né? Mas a polícia ainda não identificou os autores do crime. Divulgou, é claro, que o crime aconteceu por volta da meia-noite próximo a um campo de futebol conhecido como Campo do 1º de Abril. Essa vítima que morreu usava uma tornozeleira eletrônica, mas havia deixado o crime de acordo com moradores da área. 2 mulheres, que preferiram não se identificar, afirmaram que conheciam a vítima e reforçaram que Carlos estava assistindo ao jogo quando 2 crianças se aproximaram e atiraram. As testemunhas contaram que os meninos mal podiam segurar as armas de tão pequenos que eram. Um atirou nas costas e quando o rapaz caiu, o menorzinho atirou na cabeça da vítima. E uma moto estava dando apoio a essas crianças. As informações colhidas pelo repórter Gioras Xerez, do G1CE, diz que o rapaz chegou a ser socorrido, mas que morreu poucos minutos após dar entrada no Hospital Frutinha da Messejana. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e também da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas para essa ocorrência. O DHPP investiga o crime com o intuito de prender e identificar os suspeitos, bem como descobrir a motivação do crime. Gente, crianças que mal conseguiam segurar a arma em punho, fazendo vítimas por aí. Como é que pode isso? Segundo testemunhas desse crime, eram crianças, de uma moto lá que estava dando apoio, mas que eram 2 crianças que chegaram perto do Carlos André, que já devia à justiça, né? 2 crianças que não conseguiam segurar a arma em punho, chegaram pertinho do Campo do 1º de Abril e bala. A que ponto chegamos, gente? 2 crianças, cada uma com uma arma. Uma deu um tiro nas costas, quando o Carlos André caiu no chão. A outra virou lá, deu outro tiro na cara dele. A polícia trabalha em busca de informações a respeito disso, para descobrir quem foi que mandou, né, matar. Ao que tudo indica, é acerto de contas. O rapaz estava lá assistindo o jogo, já devia à justiça, mas, segundo populares, ele estava afastado do mundo do crime, mas estava lá com a tornozeleira eletrônica na canela, né? E, infelizmente, veio a óbito. Vamos aguardar mais informações aqui para trazer para você aqui no programa, tá certo? Rapaz, chegou até a ser socorrido lá no Frutinha da Messejana, mas não aguentou os tiros e veio a óbito. Você acompanha o desdobramento disso nessa semana, quando a gente acompanhar mais detalhes da Secretaria de Segurança Pública e também da Regional de Homicídios. Ceará Notícias. Ceará Notícias. Veja bem, gente, olha, o ex-vereador de Fortaleza, Leonelzinho Alencar, foi condenado a 11 anos e 3 meses de prisão. É isso mesmo, ex-vereador de Fortaleza condenado por peculato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Ao ser cumprido em regime fechado, a sentença foi proferida pelo juiz Ireilande Prudente Saraiva, da 18ª Vara Criminal de Fortaleza. O ex-vereador foi condenado por uso inadequado das verbas de desempenho parlamentar. O juiz da sentença afirmou que o acusado Leonel Alencar, o Leonelzinho de Alencar, desviava em torno de R$20 mil mensais, sendo que o mesmo embolsou quantia líquida de R$17 mil.
A denúncia havia sido oferecida pelo Ministério Público em 2015. Além de Leonelzinho, foram condenados mais 18 pessoas desse mesmo processo. Os outros condenados são Leonela Alencar Damasceno, Solinésio Fernandes de Alencar, Gutenberg dos Santos Castros, Adefábio Daisson Andrade Gomes, Elma Maria Correia Alves, Arthur Adnan Moura de Freitas, Luiz Gonzaga Nunes Filho, Francisca Irismar Balduino de Queiroz, Georgiane de Oliveira Silva, Maria Helena da Silva Abreu, Nayara Silva dos Santos Queiroz, Maria Lucídia da Silva, Daniel Serpa Cláudio, Priscila Moraes Nogueira Serpa, Maria Evanísia Lourenço Silva, Francisco Adler Pinheiro Gomes, Camila Otosh Pinheiro e Cíntia Lourinho Salles. Tem gente da mesma família aqui, né? Pelo sobrenome você pega. A Leonela Alencar Damasceno, parece com o nome do Leonelzinho, né? Tem gente dos Alencar aqui também no meio mundo de Alencar junto, mesmo sobrenome, né? Os últimos 2 nomes. Muita gente aqui. Priscila Moraes Nogueira Serpa também. Lá em cima tem outro Serpa. O que se sabe é que essas pessoas estavam envolvidas nesse esquema que desviava grana. Vereador de Fortaleza, ex-vereador Leonelzinho de Alencar. 11 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. Rádio Ceará News, 11 horas e 42 minutos. Muito obrigado a você, a sua audiência. Você pode participar com a gente mandando a sua mensagem também pelo nosso aplicativo, Direct Message. Clica lá, mandar mensagem ao vivo. Aí você pode colaborar com uma minha amiga lá de Belém do Pará, mandando o seu feedback do nosso som, mandando o seu alô também, para acompanhar um pouquinho e ajudar a nossa equipe a melhorar aí a nossa transmissão. Olha, gente, boa notícia, viu? Portal UOL informa que o 5º lote do abono salarial do PIS/PASEP para quem trabalhou em 2017 vai começar a ser pago amanhã. O valor do benefício varia de R$ 80 a R$ 954, conforme o tempo de trabalho do ano passado. Poderão, gente, sacar o dinheiro do PIS os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro. Já o dinheiro do PASEP poderá ser sacado pelos servidores públicos que têm um número de inscrição terminado em 4. O saque continua liberado para os trabalhadores da iniciativa privada que nasceram entre julho e outubro e para os servidores públicos que têm um número de inscrição terminado em 03. Perdão, em 0 e em 3, né? Servidores públicos que terminam em 0 a sua inscrição e também no número 3 tem direito também a sacar o abono quem trabalhou com a carteira assinada pelo menos 30 dias no ano passado, quem ganhou no máximo 2 salários mínimos em média por mês, quem está inscrito no PIS/PASEP em menos de 5 anos. É preciso ainda que a empresa onde você trabalhava tenha informado os dados corretamente ao governo. Os funcionários de empresa privada podem sacar o dinheiro com o cartão do cidadão e senha nas lotéricas caixa eletrônicos da Caixa também estarão disponíveis. Se o trabalhador for correntista da Caixa, o abono também pode ser depositado diretamente na conta. Caso haja saldo acima de R$1, nessa movimentação. Já os servidores públicos podem sacar o dinheiro em uma agência do Banco do Brasil, munidos de documento de identificação. Servidores correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta. Os recursos do abono ficarão disponíveis até o dia 28 de junho do ano que vem. As informações, como eu falei no comecinho, é do portal UOL. Boa notícia! No finalzinho do ano, hein? Finalzinho do ano, já vai garantir aí o Panetone e o Peru. Finalzinho do ano, os presentes da criançada também chegando com a boa notícia do PIS. Olha, gente, nas universidades, os pretos e pardos, assim como eu, né, representam 47% dos estudantes de nível superior. Esse percentual dobrou, mas ainda é inferior aos de brancos. É importante ainda lembrar que a lei de cotas, por ser uma política pública, tem como objetivo reparar essa atual situação. Que esses grupos, né, marginalizados sejam mais assistidos. Você sabe, hoje, quem é que tem direito às cotas? Né? Você sabe quem tem direito? Pretos, negros, pardos. Ceará Notícias. A partir dessa lei, todas as instituições federais que estão vinculadas ao Ministério da Educação, MEC, são obrigadas a dispor de 50% das suas vagas para cotistas sociais. Aqueles que estudaram os 3 anos do ensino médio em escolas públicas também terão cotas. As cotas raciais são um subgrupo dentro do percentual, né, que entra desses da escola pública.
Para ter direito a elas, o estudante, além de ter feito ensino médio e escola pública, precisa pertencer às etnias de negros ou indígenas. No caso dos negros, é preciso se encaixar em uma das duas opções, de cor preto ou pardo, certo? Essa nomeação, gente, segue as indicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né? Que determina que o pardo é aquele que se declara mulato, caboclo, cafuso, mameluco ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça. Essas outras informações você confere agora com a Mônica, direto da Rede Nacional de Rádio, que vai trazer mais detalhes dessa informação pra gente aqui no nosso programa. Minuto IBGE. O estudante de medicina Pedro Gomes conta que quando entrou na Universidade Federal Fluminense, em 2014, ele era um dos poucos alunos pretos ou pardos da turma. O carioca afirma que esse perfil vem mudando, apesar da igualdade ainda estar longe de acontecer. Mas para o futuro médico, a maior representatividade já pode ser considerada como um primeiro passo nesse caminho. A presença de pessoas negras nesses lugares até então negados a elas faz com que inconsciente ou conscientemente outras pessoas negras passem a encarar aquele lugar como um lugar possível de se estar e passível de seu desejo e seu sonho. Se a gente não consegue nem sonhar, a gente não consegue se mover para realizar, entende? Segundo o IBGE, no Brasil, apenas 9% dos pretos ou pardos de mais de 25 anos têm um ensino superior completo. Já entre os brancos, essa taxa é de quase 23%. A desigualdade é bem menor, mas ainda existe nas universidades. Apesar de serem mais da metade da população do Brasil, os pretos e pardos representam 47% dos estudantes de nível superior. Do Rio de Janeiro, Mônica Marli. IBGE. Informação para a cidadania. Tá aí o Minuto IBGE trazendo informações, a Mônica Marli aqui no nosso programa. O que de fato nós sabemos é que 50% das vagas em instituições de ensino, todas as instituições federais que estão vinculadas ao Ministério da Educação, serão obrigadas a colocar aí, a dispor do seu quadro de 50% dessas vagas para pretos, para negros, para grupos sociais, né? E aí tem os percentuais, né? A quantidade exata dentro desses 50% que são destinadas aos grupos de etnia, enfim. São situações sociais e a partir dessa lei, essas instituições federais deverão colocar aí 50%. Olha, a idosa... meu Deus, eu tô com uma azia terrível. Acho que vou ter que ir ao médico, viu, Camila? Tá demais. Tô aqui muito bem hidratado, mas esta azia está incomodando pra caramba. Vou esperar aí detalhes sobre essa situação na próxima semana, né? A saúde aqui do Calegari tá ficando meio debilitada. Tem que trocar. Vou fazer uma dieta agora para melhorar um pouquinho o condicionamento físico, né? E controlar um pouquinho da boca, porque eu acho que é recorrente no final de semana. Bom, 11 horas e 49 minutos, obrigado pela audiência, você que tá aí do outro lado. Gente, notícia triste. Resultado da intolerância, né? A idosa Antônia da Conceição da Silva, gente, de 106 anos. Ela foi assassinada a pauladas na madrugada desse sábado 17, dentro de casa, no município de Feira Nova do Maranhão, a 783 quilômetros da capital São Luís do Maranhão. A idosa tinha 106 anos, gente. A polícia informou que a idosa estava sozinha em casa quando um homem ainda não identificado entrou por um buraco feito no telhado para assaltar a residência. O neto da vítima, que morava com ela, havia ido para uma festa e quando retornou, encontrou a avó morta. Ao fugir, o criminoso deixou pegadas na parede da casa. O corpo da idosa estava com sinais de estrangulamento e espancamento. 3 pessoas já foram ouvidas pela polícia e a principal linha de investigação é latrocínio, né, que foram levados R$30 que estavam com a vítima. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que a Polícia Regional do município de Balsas já está aí investigando esse crime e o caso será conduzido pela Delegacia Municipal de Riachão. As informações são do portal G1. Gente, num país como o nosso,
de problemas sociais tão graves, de expectativa de vida tão pequena, tão curta. Essa senhora, Dona Antônia da Conceição, que teve a bênção de chegar até os 106 anos de vida, tem um fim triste como esse. A gente fica imaginando para onde essa humanidade caminha, né, gente? Precisava matar por R$30 uma senhora de 106 anos de idade. O neto estava numa festa, aí o cara entrou, uma alma cebosa dessa entrou de madrugada, estrangulou a senhorinha e levou R$30. Aí, um crápula desse, um animal desse, se não tiver nenhum crime nas costas, se for encontrado, se for indiciado, se for condenado, se tiver um endereço fixo lá, ele pode inclusive ficar solto, gente. Tem que mudar essa lei. Um animal desse, que estrangulou uma senhora de 106 anos de idade, que viveu até os 106 anos, coisa que pouca gente consegue nos dias de hoje. Talvez, não sei, a saúde da senhora, da dona Antônia, né? Dona Antônia da Conceição, mas poderia viver ainda mais 3 anos, mais, sei lá, 106 anos, né? Mas chegar mais 4 anos. Talvez tivesse a bênção de chegar até os 110 anos de idade. E aí, depois de tanto viver, tem um fim trágico desse. A lei precisa ser mudada. Provavelmente um animal desse aí já tenha respondido outros crimes, então se for preso, ele não vai sair tão fácil da cadeia. Porque o cara que tem a maldade de conseguir estrangular uma senhora de 106 anos de idade, não é possível que seja o primeiro crime do animal desse, não. Mas tá aí, vamos aguardar mais notícias disso aqui também no nosso programa, vamos tentar desenrolar esse negócio aí, saber descobrir o que aconteceu com esse rapaz aí que estrangulou, né? Marcas de violência, bateu na velhinha, estrangulou ela até a morte. Estrangulou-a, né? Bom, gente, o Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, o INPAR, abriu inscrições para a seleção de novos alunos para o Centro de Línguas. Gente, são ofertadas 996 vagas para o semestre 2019.1 nos cursos de português, inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. As inscrições... Olha aí, Camila, você que está querendo fazer um curso aí, ó. As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de dezembro no canal de concursos e de seleções da Prefeitura. Será realizada uma prova objetiva com aplicação marcada para o dia 20 de janeiro do ano que vem. A prova será de caráter eliminatório e classificatório e será composta de 40 questões. Para participar da seleção, os interessados devem ter concluído ou estar cursando o 9º ano do ensino fundamental e ter idade mínima de 14 anos completos. Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição no valor de R$70. Metade das vagas serão reservadas para estudantes regularmente matriculados em escolas públicas. O curso de línguas estrangeiras tem duração de 3 anos e meio. Já o curso de português dura 2 anos e meio. As informações sobre o conteúdo das provas, seleção de aprovados, valor da taxa de matrícula e material didático serão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Fortaleza e você também pode acompanhar presencialmente na diretoria de concursos e seleções do INPAR, que fica na João Pessoa 5609, no bairro Damas. Certo? Muito bacana essa informação para você que está a fim de fazer esse curso de línguas. Eu, se tempo tivesse, iria fazer com certeza. Tenho vontade demais, acho lindo o espanhol e queria realmente aprender a falar. Já dou uma guaribada aí, dá uma estudada, né? Fico lá no Duolingo, um aplicativozinho para aprender algumas frases lá. Mas se você tem tempo e precisa investir na área, principalmente se você é morador de Fortaleza, né, e está precisando de emprego, olha, é um aditivo no seu currículo você saber falar uma outra língua, principalmente o espanhol ou o inglês, né? A classe hoteleira de Fortaleza está precisando de muita gente. Nós anunciamos que até o final desse ano, inclusive o grande parque aquático de Fortaleza contratou para mais de 250 pessoas, e quem falava 2 línguas tem uma possibilidade maior de começar 2019 ainda empregado, tá certo?
11 horas e 57 minutos. Quero agradecer a você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você, amigo ouvinte, você que acompanha o nosso programa ao vivo. Você do outro lado também. Você que está no meu Instagram pessoal, @EduardoCalegari. Você que está no rádio Ceará News com SI. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã, a partir de 11 horas da manhã, na terça-feira, trazendo mais informações para você, meu amigo, para você, minha amiga, que nos prestigia com a sua audiência. Muito obrigado. Amanhã de volta, a partir das 11 horas da manhã. Espero eu que com boas notícias aqui na Rádio Ceará News. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e